Leitura bíblica do dia 10 de setembro, Isaías capítulos 6 e 7, Salmo 54, Provérbios capítulo 23, versículos 1 a 3, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 14 até o capítulo 13, versículos 1 a 13, ao som de oração pelo reino. Comecemos em nome de Jesus a nossa leitura desse dia em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Prossigamos ao capítulo 7 de Isaías. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram à casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jezube encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal
sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acas, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e acolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e acolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com a navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas, com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá, com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Jesus é o Senhor. Venho trazer para também tua vontade aqui acontecer. Somente os cristãos podem ser tua expressão e representação, para que teu reino aqui, realidade, possam usufruir. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Salmo 54. Sai o poder, pertencem ao nosso Deus, e como na visão de Daniel, uma pedra cresceu e toda a terra encheu, de Cristo e a igreja toda. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Provérbios 23, 1-3. Essa terra é Senhor, mas alguém a usurpou. Um anjo impostor em quem você confiou, e a ele tudo entregou. Tua glória disputou, te frustrou e inimigo teu se tornou. Aquela
razão, todo julgou e para si usurpou, e em seu império trevoso a transformou. O mundo atual você criou. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês, se eu os amo cada vez mais. Será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês, pois tendo receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Prossigamos ao capítulo 13, ainda de 2 aos Coríntios. Esta é a terceira vez que eu vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais: se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados, mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta: que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E amém. Essa é a porção da palavra sagrada para esse dia. Continuemos aí com a canção Oração pelo Reino. Jesus é o Senhor. Te cobrem todo o mal, todo joelho ante a ti se dobrará, toda língua teu nome há de confessar.
encheu. De Cristo e a igreja, toda a terra se encherá. Estamos a clamar. De amor, nessa terra é Senhor, mas alguém a usurpou. Um anjo impostor em quem você confiou, e a ele tudo entregou. Tua glória disputou, e frustrou, e inimigo teu se tornou. Aquela criação subjugou e para si usurpou, e em seu império trevoso a transformou. O mundo atual você criou e ao homem o entregou, para povoá-lo, sujeitá-lo e dominá-lo, e expressar a ti, Criador. Mas o adversário foi da mulher enganador e do homem sedutor, usurpando o mundo de então. Jesus e a igreja o devolverá em tuas mãos. São as obras de tua criação, em plena submissão te adorarão. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor, a glória, a sabedoria, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, a salvação e a glória, a força e o poder pertencem ao nosso Deus. E como na visão de Daniel, uma pedra cresceu e toda a terra encheu. De Cristo e a igreja, toda a terra se encherá. Estamos a te clamar. Estamos a te rogar. Até teu reino se manifestar. Senhor, este é o nosso clamor.